Bom dia, pessoal, bom dia. Que Deus ilumine cada um de nós. Ontem foi um dia de muita tempestade, muito temporal. Cheguei em casa cheio de caco de vidro aqui no chão, porque eu moro num edifício, né? E tá ali. Aí eu olhei pra cima, janela quebrada do vizinho do andar de cima. Então, mas diz que depois da tempestade sempre vem a bonança. É um ditado antigo, né? Mas eu queria aproveitar para falar algumas coisinhas aqui, né, no meu post da manhã, que graças à tecnologia nos permite gravar alguma coisa, principalmente quando a gente está inspirado, né? E hoje eu estou me sentindo inspirado, porque eu sou, todo mundo sabe, eu sou batizado na igreja luterana. Eu sou da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E estudei teologia. E quando eu entrei para o seminário em São Leopoldo, na Este, eu não contei no processo de avaliação, né? Eu não contei que eu tinha conhecimentos reencarnacionistas. Ou seja, que eu tinha conhecimento da doutrina espírita. Até porque espiritismo não é uma religião, né? Conceituando religião, por exemplo, se tu for estudar o que é religião na faculdade, tu vai ver que religião exige que alguns pontos sejam preenchidos, né? Por exemplo, religião precisa ter hierarquia. Tu precisa ter papa, cardeal, bispo, ou como por exemplo nas igrejas evangélicas. Então tem o bispo, tem o pastor, tem o obreiro. Sem hierarquia não existe religião. Religião precisa ter dogmas. Religião precisa ter rituais. Por exemplo, batismo, casamento. E o espiritismo é, portanto, apenas uma doutrina, porque não tem hierarquia, não tem dogmas e muito menos rituais. O máximo que o espiritismo kardecista tem são sessões de passes magnéticos, imposição de mãos e aquela coisa de falar com os espíritos que às vezes acontece, não é considerado um ritual, mas uma reunião mediúnica onde tu vai escutar e interagir com espíritos de pessoas que já desencarnaram, não estão mais entre nós. Mas enfim, a questão não é essa. Eu tô mais gravando esse vídeo para dizer que eu passei muitos anos sob efeito das drogas, né? Porque com 11 anos no internato eu comecei a usar drogas. Com 16 anos eu tive minha primeira internação na Clínica Pinel. E depois eu parei com as drogas, entrei para a Brigada Militar. E a Brigada Militar, apesar de ter todo um processo para descobrir o passado da gente, não descobriu que eu tinha sido um drogado, né? Porque eu não tinha feito nada de errado, assim, que não tinha ficha policial nem nada, eu não tinha uma índole criminosa, então eu só usava drogas, eu era só a ovelha negra da família, só. É muito mais que isso. Mas enfim, hoje já faz anos que eu não uso drogas, mas eu ainda fumo cigarro. Por exemplo, eu tô fumando cigarro e tô cagando e andando para que alguém acha de eu fumar ou não fumar, né? Ontem mesmo eu estava conversando com o pai, conversando com ele fumando. E eu, por alguns breves segundos, olhei para a cara dele assim, e ele conversava comigo naturalmente. E ele não se importava em estar conversando comigo e ver o filho dele fumando e conversando com ele. Por quê? Porque ele também já fumou cigarro. Como meu tio, o tio Elmo também já fumou cigarro. Como o Fagundes, Jorge Fagundes também fumou cigarro. Mas pararam.
como eu também, um dia eu fiquei 1 ano sem fumar cigarro. Enfim, mas o que eu queria dizer para todos é que estou tendo insights, que quer dizer pequenos momentos de lucidez, onde eu tenho montado o quebra-cabeça não só da minha vida, mas de todas as coisas que me aconteceram e que ainda acontecem e que ainda irão acontecer, né? E por isso eu estou gravando esse vídeo. Eu tenho assim muito contato, principalmente quando eu durmo, né? Que ocorrem os desdobramentos espirituais. Então, principalmente com meus avós paternos e maternos, né? A mãe do pai e o pai do pai e a mãe da minha mãe, eles têm durante o meu sono me mostrado algumas coisas. Então eu tenho sonhado muito com o Fata, com a Crosmota e com a avó Nena. Eu tenho sonhado direto e eles têm me mostrado algumas coisas, principalmente em relação a coisas que eu fiz quando eu usava drogas e que eu não lembro, o que não é desculpa, né? Então, meu pai hoje me perdoou por tantas coisas que eu fiz. Por exemplo, acho que uma das mais terríveis assim que eu posso lembrar, que poucos sabem, que eu fiz, foi, por exemplo, quando o pai era deputado estadual e eu totalmente drogado. Comprei umas latas de tintas spray e fui lá para Belém Novo e pichei. Era época de reeleição para deputado estadual e eu pichei: vote em Bruno Neyer, reeleja Bruno Neyer para deputado estadual. Pichei nos carros. E não foi 1, 2 carros, foram muitos carros. E o pai teve que arcar com as despesas de limpeza de tudo. Então até muitos familiares meus acreditam que por minha causa que o pai não se reelegeu. Bom, isso não é a questão. Mas a questão mais importante de tudo é o pai ter me perdoado. Então, se eu estou atualmente na posição em que eu estou, não é por mérito meu, é pelo fato do pai ter me perdoado e pela necessidade que ele tem de usar os dons, a minha inteligência e a minha capacidade de administração, que eu só tenho porque eu não estou usando drogas. Porque se eu por acaso recair e usar drogas, eu viro um merda, eu viro um nada, como eu era, como eu fui, né? E muitos que acompanharam a minha história, principalmente lá na época da Galeria do Rosário, se lembram, né? Qual era o meu apelido lá? Quem se lembra? Zezinho Duarte, se lembra? Gaúcho da Fronteira, se lembra qual era o meu apelido? Fagundes, se lembra? Era Inútil, né? Todo mundo me chamava. Não me chamavam de Carlinhos, me chamavam Inútil, vem cá. Teu pai pediu isso, teu pai pediu aquilo. Eu olhava pra cara deles, eu pensava assim: inútil? Tá bom, obrigado. Realmente eu sou inútil. É só que o mundo gira. De inútil a gente pode passar a ser útil. Né? É só isso que eu queria dizer. E também queria dizer que o quebra-cabeça está sendo montado, pessoal. O mundo espiritual tem me apoiado e está me mostrando o que está acontecendo. Então, eu para bobo não sirvo. E se o pai me pediu para administrar as coisas, é isso que eu farei.